Olá, este é o Conexão Futura, seja muito bem-vindo. Para além das discussões sobre segurança pública, a paralisação dos policiais militares do Espírito Santo reacendeu um debate importante, o compartilhamento de boatos na internet. Por exemplo, se você que nos assiste é do Rio de Janeiro, provavelmente recebeu áudios pelo WhatsApp em que supostos policiais militares anunciavam uma greve em todo o estado. Já no Facebook e no Twitter, o compartilhamento de informações sobre batalhões que já estariam ocupados ocorreu intensamente, o que gerou pânico e levou muita gente a mudar a sua rotina, como não ir ao trabalho e nem levar os filhos para a escola. Mas o que leva boatos a ganharem o status de realidade? Que medidas podemos tomar para não cair nessa rede de falsas notícias? Para conversar com a gente, estão aqui no estúdio a Cristina Tardáguila, que é diretora da Agência Lupa, e Vanessa Fonseca, que é diretora da Unidade de Combate a Crimes Digitais da Microsoft Brasil. E daqui a pouco conversamos também com Rodrigo Nege, que é diretor de Educação da SaferNet. Olá, Cristina, olá, Vanessa, bem-vindas, é um prazer conversar com vocês. A gente pode considerar, Cristina, que esse episódio, da greve, da paralisação da polícia no Espírito Santo e esses boatos, que a gente recebeu pelo Facebook, pelo WhatsApp, sobre uma suposta paralisação naquela proporção no Rio de Janeiro, é um caso emblemático dessa questão do compartilhamento de mentiras pela internet? Larissa, obrigada por me receber aqui. Primeiro, é óbvio, o evento da crise, suposta crise que começaria na Polícia Militar no Rio de Janeiro, naquela sexta-feira, ela foi definitiva para uma luta que eu, pessoalmente, compro há muitos anos, que é a luta pela informação verdadeira. Acho que, finalmente, o carioca entendeu que isso é muito importante. Muita gente caiu nessa falácia, muita gente compartilhou áudios equivocados, fotos antigas de movimentos policiais antigos, sem ter certeza sobre a origem daquela informação, sem ter checado aquilo antes. A checagem de fatos, que é o que eu faço desde 2013, ela é uma coisa que vem ganhando proporção, ganhou um vulto gigantesco com a eleição do Trump, por exemplo. Agora as pessoas realmente entendem o que uma notícia falsa pode gerar e o impacto disso no mundo inteiro. E eu acho que é tão importante a gente falar desse assunto hoje em dia, porque a sensação que se tem é que isso não está parando, mas crescendo. Cada vez é mais fácil compartilhar informações, cada vez mais notícias que as pessoas consomem apenas pelo título, não estão clicando para ver o conteúdo. E esse é um mercado em franca expansão, uma vez que dá dinheiro, dá dinheiro para quem está efetivamente publicando e disseminando esse tipo de informação. Existem páginas especializadas em ganhar dinheiro capturando cliques com informações falsas. Então, é claro, o evento da Polícia Militar no Rio de Janeiro foi grave, gerou pânico e faz com que o carioca tenha... Mudou a rotina, Mudou a rotina de muita gente. Teve que parar para pensar, Foi ruim, foi difícil viver aquele dia, mas foi muito interessante. Na segunda, terça-feira, as pessoas me ligaram e falaram assim, poxa, mas que coisa importante que você faz, Que é dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Nesse dia, grupos de mães, quantas mães aí estão nos assistindo, tem aquele grupo da família, das mães da creche, da escola, e todo mundo se perguntava, vocês vão levar os filhos? Vocês vão levar para a creche? E eu mesmo dizia, gente, calma, vamos checar as fontes oficiais. Para além da mudança da rotina, Vanessa, tem muitos riscos que a gente corre ao compartilhar notícias falsas. Exato, você está correta. A gente consegue mapear riscos desde realmente a sua reputação, ao compartilhar uma informação falsa ou parcialmente verdadeira, até mesmo chegando a um crime, a um ato infracional. E aí pode causar desdobramentos legais bastante sérios. Então é isso, a gente tem que ter consciência e responsabilidade. Compartilhar informação é interessante, eu acho que nos dias de hoje as pessoas estão realmente nessa ânsia de ter mais conhecimento, ter mais informação, mas isso implica também em cuidados, em checar a fonte, acessar uma ferramenta de busca, buscando referências sobre aquela notícia, dados, para que você realmente compartilhe algo que seja verdadeiro, coerente, correto, acima de tudo. Eu vou colocar já para você que está em casa o Twitter da Agência Lupa, que está aqui representada pela Cristina, que então é a agência de verificação de fatos, a primeira agência de verificação de fatos no Brasil. Eu queria, Cristina, por favor, que você dissesse como funciona o trabalho da Agência Lupa, e que tipos de notícias estão ou não no radar
da agência? Bom, a Agência Lupa nasceu há aproximadamente um ano. Nós somos uma empresa montada aqui no Rio de Janeiro, somos aproximadamente 6 jornalistas trabalhando full time para a identificação de informações dadas essencialmente por políticos, por celebridades, líderes sociais, que contêm conteúdo ou equivocado totalmente, que a gente aplica uma etiqueta de falso, ou conteúdo que seja exagerado, contraditório. Existem diversas etiquetas, né? A gente normalmente contrasta o que foi dito por essas fontes, que as pessoas costumam tratar com grande relevância ou dar grande credibilidade. A gente pega essas informações que saem dessas fontes, vai a bancos de dados públicos, né? O IBGE, o IPEA, FGV, ou as leis de acesso à informação que estão disponíveis nos diversos níveis de governo e de poder do Brasil, e a gente tenta localizar se aquela informação que acaba de ser transmitida, ela tem lastro, ela realmente existe ou não. E aí, depois dessa checagem, a gente publica, está no nosso @agencialupa, como você acabou de mostrar, também está no site, e a gente revende esse conteúdo, é a parte de agência de notícias, né? A Lupa tem hoje alguns clientes na CBN, na revista Época, na Folha de São Paulo, e, enfim, crescendo nesse sentido. O importante é fazer com que a notícia, a checagem, ela alcance mais pessoas, com mais velocidade, para que a informação de qualidade seja uma arma na hora que a pessoa tem que tomar decisão. Desde em quem ela vota, até qual caminho que ela deve tomar, enfim, quem tem razão, se tem polícia de greve ou não, se ela pode sair de casa ou não, como você bem disse, né, com sua criança. Eu vou colocar na tela aqui as cores, né, de classificação, essas etiquetas de classificação que a Cristina citou para vocês. Está aí numa página da Lupa, então tem o verdadeiro mais, quer dizer, merece a atenção do leitor. Isso. Tem os critérios, né? Tem questão do exagero, do contraditório. A gente percebe que é uma classificação bastante detalhada. Eu costumo dizer, Larissa, explicando essas nossas etiquetas, que assim, preto no branco é muito difícil, né? Ser totalmente verdadeiro ou totalmente falso hoje em dia tá lascado, né? Então, assim, tem nuances aí, tons de cinza. E aí a necessidade de você indicar com muita clareza, bom, olha, ele está falando uma informação que está contraditória, né? Não é um falso, é só contraditório. Ou então ele está falando uma informação que ainda é cedo para dizer, ou seja, sei lá, inauguramos 30 casas, muito comum o político dizer isso, na verdade as casas estão em construção, né? Não estão inauguradas, então tem uma certa precipitação por parte do político, sobretudo, de fazer esse tipo de frase chamativa, né? Então, para isso, essas etiquetas, esses tons de cinza aí. Muito bacana. Gente, a Microsoft Brasil lançou no início do mês a campanha por uma internet melhor, que incentiva o uso ético e responsável da rede. Essa campanha foi lançada com base na pesquisa Índice de Cidadania Digital, que mede a exposição dos usuários aos riscos online. Vanessa, a gente citou rapidamente esses riscos, mas o que a pesquisa e o que a campanha apontam sobre o comportamento, né? Sobre a forma como nós, brasileiros, usamos a internet? Essa pesquisa ela traz dados extremamente interessantes, porque o enfoque dela, principal, foi entender a percepção dos usuários em relação a esses riscos. E o que a gente nota a gente mapeou 17 riscos, dos mais variados, e o resultado foi extremamente impactante. 81% dos pesquisados já se identificaram situações de pelo menos um desses riscos. E as pessoas estão extremamente desconfortáveis, inseguras com essas consequências, né, de onde isso pode parar. E realmente eu acho que a base e o objetivo desse estudo foi fazer um alerta para como o conhecimento e a cidadania digital são importantes nos dias de hoje. Quais foram os riscos mais citados? Boatos, contatos indesejados, assédio das mais diferentes naturezas. Então isso a gente começa a perceber que as pessoas, é uma linha tênue, né, do que é o risco e da percepção que elas têm desse risco. Só que o que chama a atenção é que isso está mudando. Falta conhecimento, as pessoas ainda não sabem exatamente identificar aonde está esse risco e como evitá-los, mas já existe esse desconforto. Então eu acho que é um bom começo, apesar, né, de a gente estar falando de uma notícia que não é extremamente agradável, mas as pessoas começam a perceber que, sim, é preciso ter cuidado, a internet não é terra de ninguém, e um passo mal dado pode te trazer realmente uma consequência
extremamente indesejável, enfim, algo que é muito difícil de você corrigir, né? Então, acho que essa é a grande mensagem dessa pesquisa. Eu vou pegar o gancho da Vanessa para a gente falar então sobre educação digital, porque fato é que a internet oferece liberdade e acesso rápido a diversos conteúdos, mas como já apontamos aqui no programa, muitos perigos, entre eles o cyberbullying, o abuso infantil sexual online e a propagação de ódio pelas redes sociais. Então eu vou convidar agora para a nossa conversa o Rodrigo Negen, que é diretor de educação da SaferNet. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo? Acho que a gente não está ouvindo. Ah, agora o Rodrigo me ouviu. Tudo bom? Acho que a gente está com um pequeno delay. Vou pedir, de repente, para a gente fazer a ligação novamente para o Rodrigo e vou continuar com a nossa conversa aqui no estúdio. Se a gente falar de política, Cristina, a gente percebeu em 2016, por exemplo, você citou rapidamente o caso do Donald Trump, né, de mentiras que foram divulgadas na época, que tiveram mais engajamento do que notícias verdadeiras. Mas aqui no Brasil a gente também teve essa questão, principalmente em relação à Operação Lava Jato. Um levantamento da BuzzFeed mostrou que as matérias que tiveram mais engajamento nas redes sociais eram notícias falsas, né, mais engajamento até do que as notícias verdadeiras. Esse momento de polarização na política favorece o crescimento de boatos e o compartilhamento dessas notícias falsas? Olha, Analisa, sem absolutamente nenhuma dúvida, né? Quanto mais polarizado, menos diálogo, e quanto menos diálogo, mais radicalização. Eu queria mostrar alguns dados que eu trouxe assim, sobre o Trump, que eu acho um fenômeno bem interessante para a gente acompanhar de perto. O Trump, o Huffington Post, que é um site americano, eles viram a performance, né, do Trump e resolveram escalar uma equipe de 5 jornalistas para verificar exatamente durante um período de 1 hora se o que ele dizia era verdadeiro ou falso. E aí, 60 minutos, né, 1 hora, foram 71 informações equivocadas em algum grau, né? Então, assim, é um volume de informações que chega a um público gigantesco, que é o público politizado americano e fora dos Estados Unidos, porque mal ou bem a eleição americana interessa a muita gente. Então, assim, são 71 informações equivocadas em 1 hora apenas. E você eleva isso à campanha, fica um universo gigantesco de informações truncadas. A gente tem o caso recente, né, em que ele citou em um discurso um suposto ato terrorista na Suécia. Exatamente. Que não existiu, não precisou nem muito tempo para as pessoas perceberem, porque a velocidade da informação é tão grande que, mas ninguém soube de ataque terrorista nenhum na Suécia, né? Exatamente. E aqui, assim, você voltando à questão da polarização, as pessoas, acho que elas têm que entender um pouco que há um vetor econômico atrás, né? Não só filosófico. As pessoas, quando estão muito polarizadas, elas tendem a achar que o site tal está te apoiando ou está embasando o seu discurso e o site outro está fazendo o contrário. Na verdade, na grande maioria das vezes, a Folha de São Paulo até fez uma boa reportagem esse final de semana contando isso, que na verdade, o que está por trás é o interesse comercial de quem mantém essas páginas, né? Existe um núcleo no interior de Minas Gerais que gera páginas tanto à esquerda como à direita, simplesmente interessados no clique que gera verba através do AdSense, né? Que é um distribuidor de publicidade do Google. Então, tem que ter menos confiança naquilo que você lê e mais esperteza, né? Mais destreza em identificar, afinal, essas pessoas elas realmente pensam dessa forma ou existe algum interesse por trás disso, né? Sempre haverá. A gente percebe muitas vezes quando a gente conversa, né, no dia a dia, muitas pessoas falam assim, li no Facebook, eu vi no Twitter, como se aquelas plataformas fossem fontes oficiais de informação quando são ali compartilhadas aquelas informações. Acho que a gente já retomou o contato com o Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, olá, tudo ótimo. Tudo bom, Rodrigo? Eu vou pegar com você o gancho da educação digital, tá bom? Como é que a gente pode fazer para alertar a população em relação a essa questão do comportamento na internet? Como eu disse aqui, eu li no Facebook, eu vi no Twitter ou recebi pelo WhatsApp. As pessoas realmente ainda confiam nessas plataformas como se elas fossem as geradoras daquele conteúdo. Como é que a gente pode fazer, então, para educar digitalmente a população, Rodrigo? Esse é um debate muito rico e muito desafiador, né? A gente... como vocês discutiram há pouco, a internet dá uma grande liberdade para nós usuários, para a gente poder escolher
que essa liberdade de acesso a esse mundo de informações na esfera digital vem junto com responsabilidades, né, Larissa? De apenas replicar o que recebe ou de uma outra fonte que ela considera suficientemente com credibilidade para poder se basear naquela opinião. E a internet, essa dinâmica exige um pouco mais de crítica, um pouco mais de esforço do usuário, e é muito preocupante ver que os chamados nativos digitais, os mais novos, que usam muito essas mídias digitais, têm cada vez menos essa capacidade crítica ou essa preocupação em refletir de forma mais crítica e cruzar informações, cruzar fontes, ter também fontes credíveis fora da internet para poder fazer esse cruzamento, ou mesmo usar a força da internet para se educar, conhecendo agências como a Lupa e outras agências que fazem esse trabalho, que ajudam muito você a usar a sua liberdade para colher suas informações, mas com a devida cautela, com a devida crítica. Esse consumo crítico das informações é algo que tem que ser ensinado. Ninguém aprende sozinho, né? De usar e consumir muito mídias com essa habilidade crítica. Sim, eu vou voltar a conversa aqui para os... em casa, nas escolas, a internet tenta contribuir com isso. Rodrigo, está bastante instável a nossa conexão. Eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio para ver se a gente estabelece, porque o Rodrigo trouxe um ponto importante, Vanessa. Ele falou a questão do jovem, que mesmo os nativos digitais não fazem esse cruzamento de dados, quando a gente ainda acha que é uma questão da geração, as pessoas mais velhas que estão tomando contato agora com a tecnologia, com o WhatsApp, que são elas que compartilham. Não, o jovem que está acostumado com a rede também compartilha, não tem essa preocupação. Eu acho que o ponto é interessante. O jovem, eu acho que a gente vê crianças, né, já mexendo com dispositivos com uma facilidade, e tem muito isso, os jovens não têm aquela paciência de esperar uma página carregar, se demora um pouco mais, já muda. Então tem muito disso. O compartilhamento instantâneo, eu acho que é um fenômeno realmente novo e tende a ser muito mais latente nos jovens. É difícil você pegar um jovem com uma preocupação com reputação, com a imagem, se compartilhar uma informação errada, ok, não tem problema. E isso é a base, de novo, a gente volta para a questão da educação digital. As consequências que um boato ou um compartilhamento de uma informação mentirosa pode causar, né, no âmbito civil, realmente é muito importante, mas isso ainda não é algo muito propagado para os jovens e para essa comunidade que está começando a trabalhar nesse mundo digital. Então, esse é um ponto muito interessante, se vocês me permitem. Claro. Quando teve o atentado em Nice, se vocês se lembram, né? Sim, o caminhão gigantesco, propagou-se na internet uma fotografia de um canadense. Bom, depois veio se descobrir que era um canadense, Sikh, ou seja, tinha aquele turbante, né? E na imagem via-se esse senhor supostamente usando um colete de bomba, né? Com a bomba, e um Corão, né? Um Alcorão. E aí, como se tivesse sido o condutor do caminhão ou alguém ligado à célula terrorista responsável, enfim. Nas primeiras horas, aquela imagem repercutiu loucamente e aquilo, né, ganhou uma dimensão mundial. E aí um grupo de checadores franceses, da rede de checadores internacional, a IFCN, se debruçou em cima da imagem e com certa facilidade descobriu de onde ele tinha saído. A imagem, na verdade, era, como eu disse, de um canadense, professor de uma escola, nada a ver, não estava na França, não estava, obviamente, em Nice. A foto tinha sido roubada do Facebook dele ou do Twitter dele, tinha sido alterada, a foto dele, na verdade, ele tirando um selfie no espelho. Ele realmente está de turbante, mas a camisa dele é uma camisa xadrez, não tem nenhum tipo de colete de bomba, e ele está, na verdade, com um iPad na mão. Assim, o iPad virou um Corão. Quer dizer, a manipulação totalmente. Da imagem total. E aí foi muito difícil para ele. Tem uma entrevista maravilhosa desse canadense contando o que foi ser acusado de um atentado horroroso como aquele que foi em Nice,
depois de ter tido uma foto pessoal roubada e manipulada, né? Então ele teve que pedir ajuda. Se você entrar no Twitter dele, você vê o post, aquele tweet fixado lá em cima, ele pedindo ajuda, ele esclarece e ele pede ajuda. Por favor, compartilhem esse tweet massivamente, porque não sou eu. E ele conta a história dele. Mal, né? Que isso pode trazer para ameaça de vida. A questão pessoal, exatamente. Eu acho que a gente conseguiu restabelecer com o Rodrigo. Rodrigo, me desculpe, eu vou tentar mais uma vez conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, eu que lamento a falha. Estamos aqui falando sobre conexão, compartilhamento na internet, mas ela não está nos ajudando hoje, mas acho que agora vai. Rodrigo, a gente abordou então esse tema que você trouxe, a questão geracional. A Vanessa repercutiu um pouco aqui com a gente, como você cita, os jovens, os nativos digitais, mesmo eles não têm esse hábito de fazer a checagem, o cruzamento de dados, quando a gente acha que isso é apenas de uma geração mais velha, que está tomando contato com a tecnologia agora. Para além dessa questão, Rodrigo, a gente no início do programa citou rapidamente a questão legal sobre o compartilhamento de boatos. A gente sabe que isso já tem uma base legal para punir quem compartilha e cria os boatos. Mas como é que a gente chega até essa pessoa, Rodrigo? Olha, veja só, desse ponto de vista, tem várias formas de as autoridades policiais recuperarem os traços. Rodrigo, continua muito ruim. Eu acho que eu vou prometer para você que a gente vai voltar para fazer uma entrevista com vocês, porque a conexão hoje não está ajudando e aí está muito difícil de entender o que você está falando, mas aí a gente volta a contactar a SaferNet para voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Gente, eu vou voltar então para o estúdio, que a gente já está aí nos minutinhos finais. Um dado que chama muita atenção também é o número de pessoas que acessam a rede pelos seus equipamentos seu smartphone, seu tablet. Isso facilitaria, na opinião de vocês, o compartilhamento desses boatos? Até porque ali está no mobile, uma certa preguiça de fazer esse cruzamento de dados, ou a agilidade, né, daquela ferramenta portátil facilita isso? Larissa, aquela setinha do compartilhar, né, ela é um convite, né? Ela está pedindo, por favor, clique aqui. Né? A premissa da rede social é exatamente essa, fazer com que você compartilhe. Né? Então, em compartilhar não há nenhum risco, não há nenhum erro. O erro está em compartilhar indevidamente ou sem se checar. E aí eu aproveito o gancho para dizer assim, a gente tem, como eu falei, a FCN, a gente tem uma espécie de dicas, né, para localizar informações falsas, ou pelo menos acostumar o ouvido a duvidar de algumas frases. Por exemplo, não acreditem que o político faça uma comparação começando com a maior, a menor do mundo. Dificilmente ele realmente checou o mundo inteiro, né? Provavelmente tem um exagero nessa frase. Ou alguém que diga A causou B. Essa coisa nunca é assim na vida de ninguém, sempre há diversos fatores, né? Ou números sobre violência e segurança, esses números eles mudam a cada instante, então é muito difícil você manipular com clareza esses números ao longo de muito tempo. Ou você, por exemplo, números que não tenham contextualização. Às vezes você fala, cresceu 100% alguma coisa, mas foi de 1 para 2. Né? Então, assim, dependendo do assunto, é muito relevante, dependendo é uma grande bobeira. Então, tem algumas dicas, eu convido ao assinante do Futura a passear pela IFCN, tá no @IFCN, e também na Lupa tem um monte de dica lá para quem quiser aprender. Muito bom. Vanessa, que dicas então vocês da Microsoft podem dar para a gente ser um usuário, né, um usuário da rede de uma forma mais ética, com consciência também, pensando no quanto o compartilhamento pode fazer mal? Sem dúvida. Tem 4 princípios a nossa campanha que eu acho que eles respondem de forma bastante direta à tua pergunta. Cuide de você, do teu ambiente digital e das pessoas ao seu redor. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Respeite as diferenças. E eu acho que, acima de tudo, ter essa consciência de realmente checar a fonte, checar a veracidade dessas informações. E acho que tem uma última dica que eu acho que é muito importante. A gente está falando só de mobile, né, dessas ferramentas que permitem o compartilhamento rápido, mas algo que tem chamado muito a atenção é que existem também essas promoções relâmpago ou correntes que são enviadas por e-mail e geralmente tem um link.
Quando você clica nesse link, nesses casos em que realmente há uma má-fé por trás desse boato ou dessa corrente, você pode estar permitindo que um vírus seja instalado na sua máquina automaticamente. Ele vai ficar ali imperceptível, invisível, roubando informações quando você acessa seu banco. No golpe do cupom de uma loja. Pois é. Já caí, compartilhei, tive que pedir desculpas ao meu grupo. Cristina também. Tá vendo? Até a gente que está chamando a atenção pode cair. Sem dúvida. Porque são cada vez mais perfeitos e mais próximos da realidade. Sim, e esse é o intuito, né? Exatamente, são cada vez mais sofisticados. A gente realmente precisa encerrar, mas a gente poderia continuar conversando bastante sobre o tema. Como eu disse ao Rodrigo da SaferNet, a gente volta a falar sobre o assunto. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas a gente está a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!